Que honra e que alegria iniciar o primeiro ZNcast, o podcast da Verbo da Vida, Zona Norte e Recife. Você aí do lado dessa telinha, seja muito bem-vindo. Vem com a gente para um bate-papo poderoso. E aqui comigo estão esses pastores abençoados, ungidos, pastor Ricardo, Tarcísio e Carlos Júnior. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos muito felizes com esse novo tempo e o tema de hoje é relacionamentos. Se você não vê o culto de domingo, dia 15 de maio de 2022, você vai prestar atenção nesse tema e entender muito melhor sobre relacionamentos, sobre associações. E eu queria que vocês introduzissem esse tema, trazendo um pouquinho, pincelando como foi a ministração do domingo. A começar, pastor Ricardo, na ordem que ele pregou no domingo de manhã. Eu já ia oferecer a vez ao pastor Júnior. Fica à vontade, pastor. Por favor, pastor. Amém, gente. Que bênção, que honra poder estar aqui, né, nessa proposta divina do ZNcast, compartilhando coisas, batendo papo com homens e mulheres de Deus. Eu creio que vai ser uma riqueza muito grande. Aí você fica ligado que eu creio que o Senhor vai soltar pérolas, né? Uma coisa bacana sobre entender de relacionamento é que relacionamento você não faz por acidente. Tem que ser intencional, tem que ser proposital, você tem que se treinar para isso, né? Tem gente que pensa só porque é simpático, só porque ri para as pessoas na rua, que ela é boa de relacionamento. Mas relacionamento é uma arte, gente. É uma arte que a gente precisa treinar, porque por toda a nossa vida a gente vai precisar de pessoas. Você nasceu, uma pessoa te deu um banho e provavelmente o último banho da sua vida vai ser uma pessoa que vai te dar. Então é muito bom você saber lidar com pessoas, saber que lidar com pessoas divinas. E hoje queremos deixar algumas coisas do coração de Deus no seu coração. Esse assunto é tão importante que é um dos fatores onde o inimigo, né, Satanás, é onde ele mais atua. É para destruir relacionamentos. E sabemos que a área que ele atua é a área das emoções, e um coração ferido é difícil ser restaurado. Isso mesmo. E é onde Satanás encontra espaço. Então, quanto mais a gente aprende sobre relacionamento, valoriza relacionamento, não vamos deixar margem nem espaço para o inimigo trazer derrota para as nossas vidas, né? Aleluia. Graças a Deus, pessoal. Tudo na bênção. Prazer grande estar aqui com esses homens de Deus, com Bianca. Sucesso total aí, né? Dando início a esse ZNcast. Rapaz, ser relacionamento para mim é um entendimento muito claro que a nossa vida depende disso, né? Eu tava até compartilhando com os amigos, até conversando com minha esposa, que talvez a gente não seja tão bom, você não seja tão bom de fazer relacionamento. Mas se você for bom e não fazer inimigo... Já vai avançar muito. Já vai ajudar muito, rapaz. Se você acha que eu não sou muito bom de me relacionar, vamos começar não fazendo inimigos. Rapaz, que benção. Né? Eu acho que já ajuda bastante. 50% dos problemas. Já ajuda bastante aí. A gente pode conversar bastante aqui sobre como não fazer inimigo. E depois a gente marca até um outro ZNcast pra falar sobre fazer relacionamento. Que já vai ser benção. E às vezes não sou sociável. Isso não quer dizer que você não pode ter bons amigos, né? Fazer boas associações. Às vezes a pessoa tem dificuldade de selecionar os amigos porque, não sou como fulano é, como cicrano é. Mas você precisa, como o pastor disse, ser intencional, né? Na sua amizade. Onde você quer chegar? Aquela pessoa vai lhe esticar pro seu futuro? E eu creio que, assim, que a amizade ela é um investimento. Se você não investe, você não vai sacar, né? Se você não faz depósito, você não tem como fazer saque. E uma vez eu estava batendo um papo com um pastor, né, era um pastor não da nossa equipe aqui, mas ele reclamando como na estrutura ministerial deles, ele não sentia muita unidade da equipe, não sentia muitas desconexões. Eu conheci um pouco da rotina deles lá, e eu falei um pouco para ele, eu fiz, cara, tu tá sentindo falta disso, mas talvez seja isso contigo, né, que o pessoal não é unido contigo, porque, cara, eu brincava com eles, dizendo, cara, tu é chato demais. Tu não paga uma pizza para ninguém, você não celebra a conquista de ninguém, você não comenta nos grupos que você faz parte da conquista do outro. Então, para você ter amigos e pessoas unidas a você, você precisa ser alguém amigável. Isso. Celebrar, investir, se doar seu tempo, sua atenção, investir financeiramente, presentear. Isso faz parte da amizade, né? Se você quer ter bons amigos, você precisa ser um bom amigo. Primeiramente, com certeza. Né? E ter essa iniciativa. E às vezes a gente vê pessoas reclamando que se sente só, se sente isolada, mas não tem a iniciativa de investir na vida de outras pessoas. Que é muito mais fácil, muito mais cômodo eu cobrar das pessoas, né? E eu não tô dando aquilo. Tony Cook, no livro Relacionamentos Importam, né? Acho que ele toca um ponto que eu achei bem interessante. Ele falou que se você passar 2 meses se interessando pelas pessoas,
você vai fazer mais amigos do que se você passar 2 anos tentando fazer com que as pessoas se interessem por você. Que top isso. Então, rapaz, eu fiquei muito tocado. Eu falei, cara, quanto isso é poderoso, né? Na caminhada de relacionamento, você se interessar pelos outros, você começa semeando, né? Assim como nós entendemos de princípios, os princípios bíblicos, princípio de honra, né? A honra antes de ser a tua colheita, ela é a tua semente. Então, acredito que no relacionamento é o mesmo princípio, né? Você começa semeando para que você possa colher bons relacionamentos. A semeadura, ela opera em todas as áreas, né? Na área de relacionamento, as pessoas às vezes nem levam em consideração. Por exemplo, no casamento. Tem pessoas que querem entrar num casamento querendo ser suprido. Sim. Querendo ter um ouvido para ser ouvido, querendo ter um corpinho quentinho na cama, querendo ter uma companhia, alguém que lhe ouça. Mas se você entrar de uma maneira diferente, querendo ser o ouvido da pessoa, querendo suprir a necessidade da pessoa, você vai tirar o egoísmo e colocar o altruísmo. E toda a relação conjugal, ela muda completamente. Os casamentos entram em crises por causa do egoísmo, porque colocou a toalha molhada em cima da cama, porque não gosta. A comida tá assim, não fez isso para mim, não fez isso para mim. Toda vez que entra o egoísmo, você quebra relacionamento. Mas quando você se doa, você constrói e fortalece relacionamento. O pastor Ricardo falou isso aí, eu lembrei de um bate-papo que eu tive com meu sogro. Não fui casar com Rebeca, né? Meu sogro nem cristão, mas assim, ele tinha um casamento abençoado, se dá muito bem com a minha sogra, seu Reinaldo. Eu fui bater um papo com ele. Porque eu estava no quarto de estudo que ele tinha lá, entrei lá, eu sentei lá com ele, eu disse, seu Reinaldo, vou casar com a sua filha. Né? Tô tirando ela da casa do senhor. Então é bom que o senhor me oriente bem, né, para não precisar devolver. A gente ficou conversando, rimos um pouco. E eu falei para ele, Reinaldo, eu vejo que o casamento do senhor é tão feliz, tão abençoado. O senhor Dona Moema, né, tem uma longa data de casamento. Eu não tive tantos referenciais na minha adolescência, mas o deles eu admirava bastante. Eu compartilho comigo algum segredo, alguma dica, alguma orientação. Ele falou algo que eu abracei demais no coração. Ele disse, rapaz, ele ficou meio acanhado com os elogios que eu tinha dado a ele. Eu lembro muito da expressão dele falando comigo. Ele dizia, Júnior, é o seguinte... Eu e Moema, né, minha sogra, a gente decidiu o seguinte, cada um se ocupa com a felicidade do outro. Eu me ocupo em deixar ela feliz e ela se ocupa em me deixar feliz. Muito bom. E a gente está mais de 30 anos lidando com isso. Eu me ocupo com a felicidade dela e ela com a minha. E tá dando certo, os dois estamos felizes com isso. Sensacional. Quando o Rico falou sobre isso, né, eu penso que, cara, esses relacionamentos têm muito disso. Você se ocupar com a felicidade do outro. Entender que isso é uma semeadura, entender que é um investimento, quando você leva isso para o casamento, né? E quando os dois têm esse tipo de senso, esse tipo de atitude, né? Quando eu abracei isso, entrou muito forte no meu coração, conversei com o Beca sobre isso também. A gente abraçou esse ideal de vida, de relacionamento e no casamento. Um se ocupar com a felicidade dos outros, desde um ovo que você faz de manhã, no café da manhã, as grandes decisões da vida, os momentos, né, que marcam. Em cada detalhe, você abraçar essa mentalidade. Rapaz, eu estou aqui e meu foco é investir na felicidade do próximo, né? No caso da minha esposa, dela comigo. Rapaz, eu estou nessa, desde que eu vi ele, vai fazer 15 anos, tá dando certo. Júnior, tocando sobre esse ponto, tava lembrando. Meu casamento com minha esposa, né, com a Elisabelle, e a gente no domingo compartilhou muito sobre associações, né? A importância que você tem que ter em entender os tempos para as associações. E quando você se associa corretamente, isso refina o teu caráter. A associação ela refina o teu caráter. E no relacionamento meu, conjugal, né? Rapaz, com Elisabelle, se você se associar com ela, você não vai chegar atrasado. Você vai chegar na hora. E era um defeito que eu tinha, né? De ter que crescer nessa área. Então, assim, muitas vezes no relacionamento isso não é confortável, né? Então, eu com a Elisabelle tava ali, não, agora é a hora, vai passar, tem que ser agora. Então, aquilo pode te incomodar. Traz confronto, né? Pronto, confronta, mas te eleva. Sim. Né? Você vai para um nível maior. Então, eu sempre falo com as pessoas, rapaz, não quero estar perto de Elisabelle, rapaz, tu quer ficar perto dela, uma coisa é certa, você nunca mais vai chegar atrasado. Então, você vai ser levado para um nível maior. Isso eu acho maravilhoso. Quando a pessoa entende, né? Em ponto que ela se encontra naquele relacionamento, onde ela tá, para poder realmente cooperar e entender que pode crescer com isso, né? E relacionamento é uma troca, né? Você nem sempre vai só ensinar, mas como também vai aprender muito, né? Você está disponível para aprender com o outro, entender que ele vai compartilhar com você coisas da vida dele que podem lhe acrescentar muito mais. Nossa. Quando tu falou isso aí, Bia, eu lembrei de uma vez, eu estava em São Paulo, lá em Bauru. Bauru. Fui dar aula na escola de ministro. Tem um irmão que era da nossa igreja aqui, né? Um casal, que era o Júlio Fressato e a Gisele. Eles estavam na cidade pertinho lá e quando eles souberam que eu ia dar aula, pediram ao diretor da escola para ficar na casa deles.
né? Eles me receberam com muita honra, carinho, tá recebendo lá o pastor, a gente conversou muito, oramos, tem muitas conversas espirituais, mas né, eles falaram que de alguma maneira algo da minha vida ficou na vida deles, mas o impacto que teve em mim, o aprendizado com eles, né? Eu estava lá como ministro, como pregador, aquele que ia dar aula na escola ministro. Professor. Caramba, aí a aula tinha um intervalo acho que dava aula na quinta-feira e no sábado, coisa assim, sexta-feira era livre. Ele fez, pastor, vamos lá comigo em São Paulo. Ele é empresário de futebol, né? Eu fui lá com ele, teve um dia agradável, mas me impactou muito. A gente ficou hospedado num hotel e eu fiquei vendo a atenção que ele dava a todas as pessoas do hotel. Rapaz, ele sabia o nome, né, e o apelido carinhoso da filha da camareira. Caramba, eu parei assim, quando ele abordou lá, ele foi uma senhorinha, nem lembro o nome dela. Ele lembra até do nome da filha dela. Ele abordou ela, como é que tá fulaninha, chamando ela pelo nome carinhoso. Né, pessoal da portaria da recepção. À noite, ele ia um jantar lá de negócio, eu fiquei no hotel. E ele fez uma frente lá com o pessoal da cozinha lá comigo, eu fui lá atender. E era um cara grandão lá, eu fiquei na mesa, ele estava trabalhando, ele ficou em pé e batendo papo, né? Aí ele falou comigo algo que marcou muito. O cara grandão, começou a chorar lá, e eu comendo aqui assim, ele fez, rapaz, ó, o Júlio é o tipo de pessoa que Deus colocou na nossa vida para mostrar para a gente que a gente tem um valor para Deus e para as pessoas. Eu tava comendo, se eu soltei o talhão, fizer o quê? Não, eu fiz, rapaz, porque eu chego perto desse cara, o que esse cara causa em mim, a felicidade, o respeito que ele trata. Cara, eu fiquei assim impressionado, eu voltei, né, não assim, mexido por dentro e agradecendo a oportunidade da Júlia de passar um dia com ele e poder ver como a gente precisa evoluir no tratamento das pessoas. Porque às vezes tem pessoas do nosso lado, e são pessoas assim que, por exemplo, têm uma amizade com o pastor Ricardo, o pastor Tarcísio, o cara, poxa, são pastores, né? São pessoas que têm inteligência, têm unção. Mas às vezes a gente é rodeado de pessoas que não têm, assim, socialmente uma função expressiva, né? Mas você dá uma atenção sua para aquela pessoa, dá uma atenção de 1, 2 minutos, ouvir ela, ouvir a história dela, saber se importar, o como isso repercute para o coração daquelas pessoas. Eu voltei com uma lição de vida. Para mim, aquele dia ali marcou muito sobre como você dá atenção a pessoas que socialmente são invisíveis, sim, mas que têm um peso no coração de Deus muito grande. Sabe? Não, e nós temos inúmeras histórias de grandes empresários, enfim, caras conhecidos na sociedade que o cara sai, desculpa usar a expressão, vestido naturalmente, de chinelo, e às vezes o cara é maltratado na própria empresa, e o cara não sabe, o caixa, que ele é o dono da empresa, mas de alguma forma, o cara tá julgando pela aparência, mas se ele tratasse bem todo mundo, cara, será que ele sabe quem é que ele tá atendendo? Né? Várias... Cara, já fizeram isso como experimento social e tudo mais, e fazer esse tipo de trato, e você perdeu uma grande oportunidade de tratar bem a todos. Não só porque ele é aquilo ou outro é aquilo, né? Essa história de Júlio é bem marcante mesmo, você entender isso, né? Existe uma imagem que foi criada até por filmes, por novelas, né? De que pessoas que são nobres, né? Pessoas importantes, elas desprezam as pessoas. Não, pelo contrário. Elas valorizam pessoas, por isso que cresceram, né? Isso. A imagem que é criada é para que haja uma identificação da pessoa que está assistindo, de se sentir vítima, né, da sociedade, vítima dos ricos, vítimas de patrões, mas pessoas que têm sucesso, que andam em sucesso, são pessoas que valorizaram relacionamentos, que dão importância às pessoas. E por quê? Porque para crescer, precisa se relacionar. Sim. Aquele que se isola, a Bíblia diz que aquele que se isola, ele insurge contra a própria sabedoria. Provérbios 18:1. Não é sábio fazer isso. E as pessoas acham que quando você cresce, você tem que desprezar as pessoas. Pelo contrário, você tem que estar com pessoas em todo momento. No momento de fraqueza, porque aí, se você não tiver relacionamento, você não consegue sair. E também no momento de sucesso. Que adianta você ter um monte de sucesso e não poder compartilhar com ninguém. Cara, eu fiz umas viagens assim que eu provei umas coisas incríveis. Comida, lugares assim, mas tava sozinho, tem que ficar junto com os amigos, vi um monte de piada na mente pra fazer, eu fiz, cara, tem ninguém pra rir comigo, caramba, foi bom ter vindo, mas eu preciso voltar. Sem ninguém, né? O pastor Ricardo falou isso, eu tava lembrando, um grande homem de Deus disse isso e me impactou demais, que quando Jesus fala com o jovem rico, né, naquele cenário que se encontra ali o jovem rico, e aquele homem trouxe essa perspectiva que eu nunca tinha visto, né, que às vezes a gente só olha do cara ter ido embora, decepcionado, que tinha muitas riquezas, depois de Jesus ter dado aquela palavra. Mas ninguém lembra que
que ele só era rico porque ele observava os mandamentos. É. Porque ele cumpria tudo. Jesus, rapaz, parabéns. Agora, isso te levou a ter riquezas. Mas vamos para um patamar maior, além das riquezas. Vamos aprender a colocar essas riquezas em operação, funcionar para a sua vida, isso como semente. Vamos realmente entrar no reino. O reino de Deus é um ao outro, né? 1 Coríntios 12, quando fala dos dons do Espírito, é a um. Aí depois a outro, palavra de sabedoria, a um. Aí depois a outro. Não é uma coisa concentrada ao pastor, é ele que interpreta, que ora em língua, que faz isso, e somente ele, mais ninguém. Então você mostra que até na distribuição dos dons do Espírito tem essa troca a um e a outro. Exatamente, não para, né? São 50. Uma vez eu estava procurando na Bíblia essa expressão, uns aos outros. No Novo Testamento são mais de 50 vezes que a Bíblia fala de uns aos outros, né? Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, dar uns aos outros, honrar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Evangelho é pessoa transferindo algo para uma outra pessoa. Muito bom. Né? O melhor livro que você vai encontrar hoje na Terra sobre relacionamentos chama-se Bíblia. Bíblia é um livro de relacionamento, né? Os 10 mandamentos, 4 tem a ver com relação com Deus, 6 tem a ver com relação com as pessoas, né? E as histórias da Bíblia de relacionamento são incríveis, cara. Elias e Eliseu, Moisés e Josué, né? No domingo pregando assim, Barnabé, Jonatas e Davi. Caramba, você imaginar para que não teríamos o evangelho hoje de Romanos, Gálatas, Coríntios, se Paulo não tivesse pessoas que tivessem acreditado nele como Barnabé, né? Tem um capítulo lá de Romanos, o último capítulo de Romanos, capítulo 16, Paulo faz uma lista impressionante de pessoas onde ele faz agradecimento. A fulana que era como uma mãe para mim, fulano que era meu amigo, ciclano que deu sua vida por mim, e outro que batalhou, outro que acreditou, outro estava no evangelho antes de mim, mas apoiou o meu ministério. Ele sai descrevendo pessoa a pessoa que teve um papel relevante para que o propósito na vida dele acontecesse. Eu já conheci pessoas que em nome do propósito se isolavam. Por que tu não foi para um encontro com os jovens? Por que tu não foi para a reunião? Não, porque eu estava tirando tempo para estar orando, para estar tudo mais. Eu sei que você tem que tirar tempo para isso. Mas não é todo o tempo da sua vida, né? Nas propostas de comunhão e a comunhão, a coinonia, o trocar, né? Negligencia até a família. Isso. E ministério e seu propósito de Deus tem a ver com uma interdependência. A gente precisa um do outro, né? Deus não confiou todos os dons que ele tem a você. Você pode ser a pessoa mais linda de Jesus. Mas Deus não confiou a você todos os dons, né? Tem coisas que para o seu chamado acontecer, você vai precisar de pessoas perto de você. E o pastor Júnior falou uma frase que ficou muito marcada em mim domingo à noite, que o Senhor falou, antes de ele mostrar o seu propósito, ele vai lhe mostrar quem são as suas pessoas. E a gente vê tantos exemplos maravilhosos na Bíblia que nos incentivam a isso, né? Pronto, eu me lembro Moisés, né? O camarada recusa ser chamado filho da filha de Faraó para ter um status, para ter uma posição, deixa eu colocar do meu jeito, para estar junto com os escravos. Mas a Bíblia diz que ele tinha em vista algo maior. Então, assim, naturalmente, parecia melhor ter a posição de filho da filha de Faraó. Mas não, tem algo maior para mim. É melhor estar com o povo que está escravo. Né? Eu quero estar associado com esse povo. Mas eles são escravos. Não, mas tem um fim. Né? Essas são as pessoas que Deus tem para mim, para que eu possa desenvolver o propósito, enfim, e trilhar a minha carreira. E também ficar ligado nas instruções do Espírito, né? Não adianta você, não, vou me associar ao pastor Júnior, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Essa é a sua fase de viver ao lado dele, sabe? O que ele tem, você está disponível, você está pronto para aprender. Não aumentar muita coisa, não. Você está pronto para aprender. Ficar decepcionado. Há tempo para tudo. Tem um provérbio que diz que o ferro afia ferro, né? Mas o que afia o homem é o amigo, né? Então, quando tem relacionamentos, vai haver alguns atritos, né, naturais, mas eles vão gerar crescimento. Uma das coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que tem pessoas que elas são muito críticas, né? E a crítica, ela tem até a conotação destrutiva, né? Mas você vai lidar com pessoas que não são críticas, são pessoas de conselho. Sim. A diferença de uma pessoa crítica e uma pessoa de conselho é porque a pessoa de conselho, ela quer o seu crescimento, ela quer, porque quer lhe ver crescer, quer ver o seu bem-estar. Mas o crítico não, quer o bem-estar dele próprio. Então, em relacionamentos, quando tem atritos ruins, geralmente é quando tem muito egoísmo envolvido. Mas você vai estar junto, por exemplo, pastor Júnior acabou de dizer, né? Ficar perto de mim pode até se decepcionar, porque vai operar o conselho da pessoa não andar de qualquer forma, e muitas vezes ela não vai entender isso. Ela vai, em vez de usufruir do lado bom do relacionamento, que é o crescimento, ela pega a mágoa e define. Forma, né? Isso mesmo. Isso que Bia falou sobre Deus te revelar as tuas pessoas, antes de revelar teu propósito.
Quando eu vi esse pensamento chegou para mim, eu vi através do Chris Vallotton, né? Um grande profeta de Deus lá da Bethel. Eu disse, caramba, eu não tinha entendido isso. Mas comecei a olhar, eu fiz, caramba, toda a construção de Deus na minha vida foi através de pessoas. Né? Hoje, quando eu olho o que eu faço, o que eu sou, a influência que a gente tem, é muito porque pessoas entraram e foram pontuando, ajustando. Né? Uma vez eu estava na igreja lá de Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. Aí passei o fim de semana lá com o pastor, a gente pregando e tudo mais. Aí acabou o último dia, ele olhou para mim e fez, caramba, bicho, tu é muito bem treinado. Ele falando, tu é muito bem treinado. Eu disse, cara, bem treinado, como assim? Eu estava só sendo natural, na minha perspectiva. Mas na perspectiva dele, ele estava vendo muitos comportamentos em mim que foram moldados. São como você tá na mesa, como ouvir, como conversar, como se posturar. E eu vim assim, fui criado em oficina com meu pai, né? A gente sentava na mesa com os peão, comia de todo jeito, brincava de todo jeito. E a perspectiva dele me fez pensar, caramba, hoje o que naturalizou na minha vida, né, para um homem daquilo ali que vivencia ministério também, vivencia muitos relacionamentos, ele vê que houve algo que foi moldado por alguém. Transformou, né? No pregando domingo, eu fiquei pensando muito assim, né, Jonatas e Davi, né? Caramba, Davi ganhou a primeira guerra dele jogando pedra. Saul tenta dar armadura a ele, ele sabe nem como vestir. Mas não dava para ganhar toda essa guerra agora jogando pedra. Né? Então, tem Jonatas, que era o líder lá do exército, filho do rei, o príncipe, e Davi vai trabalhar com ele, né? E Jonatas ensina ele a como manusear uma espada, a como usar uma armadura, a como se comportar como um general, como um príncipe, como um futuro rei. Então você vai precisar de pessoas que, embora Deus tenha promessa para você, mas são essas pessoas que são enviadas por Deus, conectadas por Deus, que vai te preparar, vai te moldar para essa fase que Deus colocou lá. Você não vai chegar lá sozinho, né? Você vai chegar lá, Davi não chegou lá sozinho, chegou lá com um monte de valentes. Pessoas que viram ele lutando contra gigantes, mas também que lutaram bravamente contra gigantes, né? E que essas pessoas também ascenderam. Eu penso que essa riqueza, eu acho valoroso que é viver isso com até Deus. Que Rico tá falando aí sobre pessoas de conselho, né? Você vê que Paulo, ele celebrava o crescimento de Timóteo, né? Dizendo, Timóteo, que o teu progresso, rapaz, seja manifesto para todo mundo. E Paulo falou, não, Timóteo, quando tu crescer, tu bota meu nome aí na parada. Não, Timóteo, que eu quero que o teu progresso todo mundo veja, né? Então eu creio que você entender, né? Junto tá comentando das pessoas corretas que vão te promover. Rapaz, essas pessoas que também vão corrigir, vão ajustar algo na sua vida, mas são pessoas que celebram quando você está no lugar alto, entendeu? Eu acho que é até uma maneira de você fazer o ponto de corte para se associar, saber se essa é uma pessoa que é para eu me ligar mesmo. Eu até comentando, estudando e vendo, né? Falando domingo à tarde na igreja, que Jesus era amigo de Lázaro, mas não era discípulo. Não era dos 12. E era um camarada que Jesus chorou quando morreu, que conhecia as irmãs. Então, assim, Jesus sabia, não, esse é um camarada que é pra estar do meu lado, é meu amigo. Mas a galera que nesse tempo que tem que estar andando pra botar o evangelho pra frente, contribuir, são esses 12 aqui. Rapaz, isso é tremendo. Como fazer esse crivo, né? Como separar? Eu não acredito que Lázaro ficou triste, decepcionado, saiu a lista dos 12 e Lázaro não foi chamado. Poxa, meu. Rapaz, só vivia comendo aqui em casa e agora, na hora de botar o negócio pra andar, não me chama, rapaz. A gente tá numa geração tão forte que é chamada mimimi, né? A tendência de encontrarmos pessoas fracas, né, emocionalmente, de querem as coisas muito fáceis. Então isso faz com que até nos relacionamentos elas não tolerem muitas coisas, né? E devemos ter domínio próprio, devemos tolerar, aumentar a nossa tolerância e misericórdia. E uma das coisas que ocorre é quando uma pessoa ela tem falta de misericórdia na vida de outras pessoas em uma área, ela é falha em muitas outras. Ela exige de uma pessoa um comportamento, por exemplo, se é chegar atrasado, e ela não tem paciência, não tem misericórdia, quando vê essa pessoa tem falhas em muitas outras áreas. E eu lembro até no casamento, um fato que ocorreu, eu já compartilhei isso em púlpito. Eu não gostava quando a Vanessa, minha esposa, botava a toalha molhada em cima da cama. Eu não gostava, porque quando eu ia deitar, estava lá molhado, e ela botava do meu lado. Ela podia botar do lado dela. E eu tentava, reclamava e achava um absurdo um negócio desse. Que isso é papel do homem, né? De botar o papel... Esse tipo de problema é nosso. É nosso, não é? Não era para fazer isso. Essa é a minha função, né? Pois é, ela tirou a minha função.
Mas, eu toda vez reclamava com ela, mas teve um momento que eu mudei a estratégia. Eu disse, eu vou botar a toalha molhada no lado dela. Botei, E a estratégia pior. ou seja, tratando mal com o mal, né? A Bíblia deve vencer o Dois mal lados com o molhados. bem. Pois é. Aí eu fui reclamar pra Deus, né? Deus muda a minha esposa, né? E a resposta de Deus é sempre a mesma, né? Mude você. E quando o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, dizendo, você está reclamando disso dela, mas olha o que você faz de errado. E ela não reclama nada. E eu comecei a enxergar as falhas que eu não enxergava, porque o Espírito Santo estava me mostrando. Eu disse, meu Deus do céu, como Vanessa está sendo tolerante comigo. E eu, por causa de uma toalha molhada, sabe o que eu comecei a fazer? Estava molhado lá, eu estendia. Não doeu nada. Me senti feliz por auxiliar ela, porque ela deixava molhada ali, porque tinha outras atividades que ela fazia, porque eu não fazia. Vê? Antes doía só o ego. Só o ego que era ferido, mas depois resolveu. Esse egoísmo, né, que fere o relacionamento. Então, ficar, às vezes, se importando por pequenas coisas, vai... E uma coisa que a Bíblia deixa claro também são os tipos de pessoas que você não deve se relacionar. Né? Você deve ser uma pessoa muito amigável. Né? Mateus 7,12, eu acho que é um dos grandes versículos de relacionamento, diz, tudo, pois, quereis que os homens vos façam, né? Assim fazei vós também a eles. Então, você tem que se esforçar a semear em pessoas, se conectar com pessoas de Deus, com mentores. Na vida, você vai ter sabedoria de duas formas, ou com dor ou com mentor. Você tem que ter mentores na tua vida que vai te ensinar, que vai te inspirar, mas também tem que estar atento que tem pessoas que não podem participar da tua vida. Né? Salmos capítulo 1 fala de você não se assentar com os pecadores, você não andar com os escarnecedores, não se sentar na roda dos escarnecedores, não andar no caminho dos pecadores. Então, esse tipo de pessoas, pecadores, escarnecedores, pessoas que não têm força moral, que não têm relacionamento, que vivem, né, sem um senso de propósito. Se você quer construir algo, meu irmão, você não pode ter esse nível de relacionamento. 1 Coríntios 5,14, se eu não me engano, diz para você não se associar, nem sequer sentar à mesa com alguém que se diz irmão, mas está com a vida, né, errada, cheio de facção no coração, divisão no coração, é glutão, é pecador, é malfalante. A Bíblia diz, olha, não se associe com esse tipo de gente, que são pessoas... 5,11. Pessoas que são falsas, né, hipócritas. Na sua frente tem um depoimento, mas por trás são pessoas desleais. Então, você tem que ter habilidade, sabedoria para quem vai entrar na tua vida, para não te levar a você colher o que a pessoa plantou, né? Coisa que domingo ministrando falando, tinha ouvido isso em um homem de Deus, eu fiquei pensando na história de Jonas, né? Jonas é o cara naquela fase ali do capítulo 1 de Jonas, estava fugindo do propósito de Deus, era um profeta que não queria cumprir o seu chamado, né? E ele entra num barco. E todo mundo naquele barco paga o preço por isso. O capitão planejou aquela viagem, possivelmente só conhecia aquela rota. A Bíblia fala que teve que jogar muitas mercadorias fora para o barco não afundar. E o que o capitão tinha a ver com isso? Nada. Ele só aceitou no barco dele uma pessoa que estava errada. Né? Trazendo essas analogias para a nossa vida, no barco de nossa vida a gente tem que ter muito critério para não estar embarcando pessoas que têm uma vida errada, que quebraram aliança com Deus, quebraram aliança com as pessoas de Deus, porque você vai acabar colhendo do que ela está plantando. Né? As associações dela, os pensamentos errados dela, a semeadura errada dela. Eu penso que essa habilidade é muito grande. Se você quer chegar no sucesso, você tem que andar com pessoas que estão trilhando no sucesso, que já chegaram no sucesso, pessoas que vão te aconselhar, como o pastor Ricardo falou, pessoas de conselho, porque senão, irmão, a gente conhece tanta gente brilhante, pessoas incríveis, mas uma amizade errada danificou todo o plano de Deus na vida dela. Um conselho errado, caramba, a gente fez os olhos aqui, vem tanta gente, pessoas incríveis que amavam o Senhor, cheias de fé, mas se associou com pessoas que estavam ofendidas, ficaram ofendidas. Se associou com pessoas que não tinham o alvo no coração de crescer, viraram pessoas assim também. Influência é um negócio que é poderoso e é sutil. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz que as más conversações, ou seja, as más companhias, corrompem os bons costumes. Então você se esforça tanto para criar uma excelência de caráter e por causa de uma associação errada vai lhe corrompendo. Esse corrompimento muitas vezes não é súbito, as pessoas acham que é súbito, ele vai minando. Isso. Você vai aceitando as coisas erradas, vai rindo de piadas banais que ofendem, né, o Espírito Santo que mora dentro de você. A sua consciência, né? E vai se cauterizando, achando natural, e de repente você está frio
e não percebe. Você está longe do propósito de Deus sem perceber. Você... Acabei esquecendo que ia falar, mas... Sim, lembrei. Você vê, a gente lidou com jovens há algum tempo e liderando e tudo mais, e às vezes o jovem começava a namorar, né? E aí o cara, todos os cultos, ativo, envolvido nos departamentos, e aí um relacionamento que ele entra, né? Animado, empolgado com o relacionamento, tá apaixonado, daqui a pouco já não tá mais tão ativo, já não tá orando tanto, já não tá mais, quando vê, tá desviado. Você tava na frente, depois senta no meio, vai senta atrás, na última cadeira. Depois nem senta. Não, então você percebe o quanto a associação foi danosa, né? E às vezes a pessoa que tá aí, não, pastor, tá tudo a mesma coisa, mudou nada não, tamo aí, só que ela que tá dentro do negócio não consegue nem perceber o quanto a rota dela já tá mudando o curso. Uma coisa que eu, quando eu liderava jovem, eu percebi assim, rapaz, era impressionante o dom de discernimento que via no jovem. Dom de discernimento é boa. Quando o cara tava apaixonado. Né? Porque é um tal de pastor, Deus falou comigo, é ela, é ele. Assim, o cara nunca ouviu Deus para mandar ele estudar, nunca ouviu Deus para mandar ele trabalhar, para ajudar em casa, para tomar um banho. Mas quando ele tem aquela menina lá bonitona, com o corpo que ele queria, com aquele que ele idealizava, rapaz, baixa um dom de discernimento de espírito tão grande. Tudo é confirmação. Que agora tudo é confirmação. O cara tem sonho de profecia, tem palavra. O cara vê Deus em tudo, meu amigo. É um discernimento impressionante. E não adianta você querer construir relacionamentos duradouros, abençoados, se primeiro você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, né? É muito fazer, Deus, você colocou tal pessoa no meu caminho, mas eu me prejudiquei pela pessoa. Mas seu relacionamento com o Espírito Santo estava em dia? Sim. Seu melhor amigo estava ali com você antes de você tomar essa decisão? É muito fácil colocar a culpa em Deus, nas pessoas principalmente, quebrar amizades por causa disso. Primeiro relacionamento quebrado foi Adão. Já começou assim, né? Já começou assim. Deus deu a instrução toda certa, todos os caminhos corretos, aí Adão bota a culpa, foi a mulher que tu me deste, e a serpente joga a intriga entre a mulher contra Deus, aí Deus falou, rapaz, eu falei bem certinho, ali era o ambiente perfeito e todo o relacionamento, a comunicação foi tudo minado, né? Desde o começo. Disso, a Bíblia fala sobre a comunhão dos irmãos, mas a Bíblia fala da comunhão com o Espírito Santo. Isso mesmo. Comunhão ali é koinonia, né? E koinonia, das definições que eu mais gosto, é ter o mesmo interesse. Então, eu preciso ter o mesmo interesse do Espírito Santo, eu preciso ter o mesmo interesse de Deus, e aí sim, as pessoas que também são interessadas por Deus vão se interessar por aquilo que está operando na minha vida e eu pela vida delas, né? Então, essa comunhão com a palavra, com o Espírito Santo. É o ponto de partida. Se eu amo Deus e eu preciso amar a Deus, eu vou amar as pessoas de Deus. Amém. Eu não posso querer amar as pessoas sem antes a minha relação com Ele também estar sadia, estar forte, né? É o grande mandamento que Jesus Cristo ensina, né? Amar o Pai acima de todas as coisas. Semelhantemente, ou seja, com o mesmo tipo de amor, amar o próximo. Né? Com o amor que a gente ama a Deus, a gente também comunica esse amor para as pessoas. Amém. Nossa, gente, sou muito grata por esse momento, por esse bate-papo, essa interação de vocês. Se você que está aí vendo a gente, quer saber mais sobre esse tema, no nosso canal no YouTube tem as 3 ministrações lá, relacionamentos. Confere, vale a pena mesmo você aprender muito mais de Deus. Então, acessa lá nosso canal do YouTube, Verbos N Recife, e sempre que tiver alguma série de ministração especial do domingo, acessa, fica ligado que sempre vai ter um podcast aqui com os ministros. Muito obrigada pela participação de vocês. Nada, Deus continue abençoando grande. e até mais. Foi um prazer enorme. Até mais, Tchau, gente. tchau. Deus abençoe.